1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 7. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se ofereceu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até o versículo 7, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o culto corporativo, tantas vezes nós já falamos, né, que é esse culto que nós prestamos todos os domingos à noite, ele é pactual e consiste em um diálogo entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua igreja. Repetindo, o culto corporativo, ele é pactual, e em virtude dele ser esse culto pactual, ele consiste em uma conversa, ele consiste em um diálogo entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua igreja. Às vezes a gente perde essa percepção em relação ao culto. E muitas vezes quando a gente escuta essa expressão pactual, a gente não a liga com essa realidade. Que realidade? Nós somos o povo da aliança aqui na terra, nós somos a igreja de Cristo aqui nesse mundo. Em Cristo Jesus nós temos um pacto firmado com Deus, aquilo que nós chamamos de pacto da redenção, e por causa disso, semanalmente, nós comparecemos à presença do Senhor e assim de maneira pactual, conversando, dialogando com Deus, nós prestamos o nosso louvor, nós prestamos a nossa adoração. E aí você pode ficar se perguntando, mas é uma conversa mesmo que nós temos com Deus, em todos os instantes que nós nos reunimos para adorar? É sim, meus irmãos. Em primeiro lugar, Deus ele fala em relação a cada um de nós, através da leitura, através da exposição da palavra, Ele está nos falando, Ele está nos dizendo, Ele está conversando conosco, e também quando nós celebramos os sacramentos, quer seja ele o batismo, quer seja ele a ceia do Senhor. Apesar de ser uma cerimônia, sob o ponto de vista visível, nós temos uma mensagem, nós temos uma verdade, inclusive por causa das instruções que nós sempre damos quando nós realizamos esses sacramentos, quer seja batismo, repito, quer seja Santa Ceia do Senhor. Contudo, esse diálogo, até porque é um diálogo, não consiste apenas em Deus falar ao seu povo, repito, quer seja através da palavra, repito, quer seja através dos sacramentos, mas esse culto que nós falamos, esse culto corporativo, pelo fato dele ser pactual, ele também envolve a conversa que nós fazemos com Deus, que nós fazemos com o Senhor. Conversa? Sim, conversa. Quando nós oramos a Ele, na nossa adoração pública, quando nós cantamos cânticos, hinos, conforme nós acabamos de fazer nessa parte inicial da nossa escola dominical, e fazemos todas as noites, todos os domingos à noite, quando nós estamos aqui adorando a Deus, então você fala com Deus. Você fala com Deus através da oração, você fala com Deus através das canções. Então, quando nós pensarmos em culto, a gente deve pensar no culto dentro dessa formatação. É um diálogo, é uma conversa, onde Deus se revela a nós, onde Deus fala conosco e nós também falamos com Deus. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio, minhas irmãs, nós podemos dialogar com Deus todos os instantes, todos os momentos que nós nos reunimos como seu povo aqui na terra. Logo, sem oração, especificamente falando, não há adoração. Sem oração a Deus, sem oração ao Senhor, não há adoração a Deus, não há culto ao Senhor. Não há, em hipótese alguma. Por isso, um determinado escritor,
John Day Payne, ele falou o seguinte, abro aspas aqui para as suas palavras, para que a gente possa entender esse aspecto. Que aspecto? O culto é pactual, e pelo fato dele ser pactual, dele ser um diálogo entre Deus e seu povo, nós falamos com ele, em especial em relação à oração. Ele diz o seguinte, abro aspas, o culto, em sua essência, é um ato de renovação pactual, no qual Deus comunica suas promessas eternas por meio da palavra e dos sacramentos, e o seu povo redimido responde com adoração e ações de graças por meio da oração. Portanto, se uma cerimônia for desprovida de escritura e oração, pode ser que haja uma reunião em andamento, mas dificilmente pode ser definida como um culto público. Então, o que é que a gente aprende através dessa citação? Esses dois elementos essenciais da adoração ao Senhor: as Escrituras, a palavra do Senhor, e também a oração. Então, se você tiver pessoas reunidas, se você tiver pessoas aglomeradas ali num determinado local, onde a Escritura não é lida, onde a oração não é feita, pode ser qualquer coisa, menos um culto de louvor, menos um culto de adoração a Deus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, há necessidade de nós tratarmos sobre a oração quando nós falamos acerca da adoração. Há necessidade de nós falarmos sobre a oração quando nós tratamos acerca do tema da adoração. Às vezes, até nós compreendemos que que a oração, ela deve fazer parte do culto público. Contudo, nós não fazemos uso da forma como deveríamos e, como consequência, acabamos por não extrair os benefícios da oração, sobretudo da adoração pública, para as nossas vidas. Então, é aquilo que eu sempre falo, é aquilo que eu sempre insisto. Muitas vezes nós fazemos as coisas, mas nós não entendemos a razão, motivo pelos quais nós fazemos essas coisas. E em relação à adoração, é essencial. Tudo aquilo que você faz, tudo que você realiza no culto público tem que ter uma fundamentação, tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, porque senão é um mero legalismo humano. Então, é justamente por causa disso que dentro dessa série acerca da adoração pública, o que é que nós estamos considerando? Nós estamos considerando os elementos da adoração. Já vimos as Escrituras, quer seja ela sendo lida, quer seja ela sendo pregada, já vimos inclusive como ouvir de maneira mais proveitosa sermões na semana passada, e hoje, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver a oração como elemento de adoração. A oração como elemento de adoração. E perceba bem, eu não vou tratar aqui sobre reunião de oração. A gente pode até fazer um estudo específico acerca desse trabalho que nós temos. Talvez seria muito proveitoso se assim nós o fizéssemos. Mas o nosso objetivo aqui é ver a oração dentro da adoração pública. É ver a oração dentro do culto corporativo que nós prestamos ao Senhor. Então é nesse sentido que nós vamos delinear o nosso tema e fixar a nossa atenção nele, para que assim a gente possa aprender mais esse aspecto que envolve a adoração a Deus, que envolve a adoração ao Senhor. Então, eu queria considerar alguns pontos, eu queria considerar algumas divisões dentro desse tema. Depois os irmãos estarão abertos para fazer alguma indagação e assim a gente aprofundar mais o nosso conhecimento. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria fundamentar biblicamente a realização da oração na adoração, ou seja, a fundamentação da adoração, a fundamentação da oração na adoração pública. Então, onde é que nós encontramos na Bíblia a base? Onde é que nós encontramos na Bíblia o subsídio? Para quê? Para nós orarmos quando nós estamos cultuando a Deus. Para quê? Para nós orarmos quando nós estivermos adorando ao Senhor. Onde é que a gente pode encontrar isso na Bíblia? É o que a gente vai ver a partir de agora. E eu queria aqui compartilhar alguns textos com os irmãos. Seriam vários, mas eu vou aqui tentar resumir e destacar apenas alguns para abrir a nossa mente quanto a esse assunto. O primeiro deles, eu queria puxar lá do Antigo Testamento.
Abram, por favor, aí. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Às vezes a pessoa pode chegar assim, ser inquirida por outra, né? Por que você ora quando cultua a Deus? Aí você tem que ter a razão, né? Porque senão você vai fazer uma coisa que você não tenha o motivo que lhe lastreia, que lhe baseia para aquilo. Então, você tem que entender o como e o porquê. Vamos lá, versículos 6 e 7. Isaías 56, versículos 6 e 7. É interessante que essa profecia aqui do capítulo 56 de Isaías 56, versículos 6 e 7, ok? É interessante que esse capítulo 56 de Isaías, conforme você observa aí no subtítulo, apesar de não ser inspirado, mas dá uma indicação boa do que trata esse trecho da palavra, tem aí como título, a vocação dos gentios. Então é uma palavra dirigida sobretudo àquelas pessoas que não faziam parte do povo da aliança, ou seja, o povo de Israel. É uma profecia futura que englobariam pessoas que não faziam parte ali da linhagem de Israel. No nosso caso, nós que somos gentios, se a gente for fazer essa divisão, nós estaríamos nessa categoria, né? Existe o judeu, filho de Abraão, e os demais são o quê? Gentios. Então nós somos, nesse caso, gentios. E essa profecia é dirigida a cada um de nós. Que privilégio, que bênção. Veja só, versículos 6 e 7. Isaías 56, versículos 6 e 7. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, o dia do Senhor, não o profanando e abraçam a minha aliança, segue, versículo 7, também eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei aonde? Na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para quem? Para todos os povos. Você pega esse trecho aqui, o que é que você vê? Você vê aqui o modelo de culto, né? Ele fala em sábado, que era o dia em que Deus era cultuado no Antigo Testamento. Ele fala em altar, ele fala em holocaustos, que era a maneira como Deus era cultuado na antiga dispensação. E é interessante que ele foca que tudo isso aí seria realizado aonde? Na casa de Deus. Só que o profeta aqui especifica essa casa, dizendo um dos seus propósitos. A casa de Deus seria chamada o quê? A casa de oração. Não é isso que Isaías fala? Então veja que o templo a Deus, onde nós realizamos o culto a Ele, deve ser marcado pela oração, porque essa casa, esse templo, ele foi feito com esse propósito, ele foi feito com essa finalidade. Logo se espera que quando o povo se reúna na casa do Senhor, na casa de oração, esse povo faça o quê? Ore a Deus. Esse povo faça o quê? Ore ao Senhor. Então veja essa profecia, vislumbre aqui essa realidade. É a nossa realidade hoje, meus irmãos. É a nossa realidade hoje, minhas irmãs. Nós não descendemos fisicamente da linhagem de Israel. Nós somos, como o texto fala aqui, esses estrangeiros. Somos esses gentios, mas nós fomos chamados pelo Senhor. Nós fomos convocados para servirmos a Deus, para amarmos a Deus. E dentre várias formas, através das quais isso acontece, a adoração é a principal. E dentro dessa adoração, nós devemos fazer o quê? Orar, porque a casa de Deus, ela deve ser chamada de casa de oração para todos os povos da terra. Então, repito, não existe culto sem oração. Repito, não existe adoração sem oração. Um pouco mais adiante, Mateus, capítulo 21. Abram, por favor, aí. Mateus, capítulo 21. É interessante que agora, o que é que nós vamos observar? Cristo fazendo o quê? Aplicando essa profecia que Isaías havia proferido no capítulo 56, 700 anos depois. Olha só a coisa fantástica, olha só a coisa maravilhosa. Cristo, em alguns momentos, pelo menos em 2 momentos, fez aquilo que a gente chama de purificação do templo.
Purificação mesmo, entendeu? Expulsou os cambistas, expulsou as pessoas que estavam vendendo no templo, os vendilhões do templo. Hoje o que não falta é vendilhão do templo. No tempo de Cristo também tinha um bocado. E era assim como ele tratava. E aqui nesse caso específico, quando ele faz essa purificação, ele remete a razão da sua postura a essa profecia que nós acabamos de ver, lá de Isaías 56. Há uma ligação, há um fechamento nessa ideia. Olhem só aqui, Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Veja o que nos diz aqui a palavra. Tendo Jesus entrado no templo, o que é o templo? É a casa de oração. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, agora ele vai fundamentar, está escrito, o quê? A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. O homem havia pervertido, pelo menos nos tempos de Cristo, a utilização da casa do Senhor. É claro que existia dentro da prescrição da lei judaica essa permissividade de se, quando as pessoas vinham de longe, haver ali um espaço para a compra de animais, para a compra de moedas correspondentes àquilo que se utilizava, as casas de câmbio, vamos assim dizer. Mas o problema foi que essas coisas foram levadas para o lugar onde não deveriam ser, para aquilo que nós chamamos de pátio dos gentios. Então existia, dentro da configuração lá do Antigo Testamento, do cerimonial que existia do culto a Deus no Antigo Testamento, o espaço reservado aos gentios. Ficava lá, como a gente fala na linguagem popular, lá no rabo da gata, né? Ficava lá no finalzinho, entendeu? Ficavam os judeus na frente, depois vinham os gentios, eles não se misturavam. Isso na concepção e dentro da prática do Antigo Testamento. Então os gentios ficavam lá no final, e até esse local foi usurpado deles. Para quê? Para servir ali de comercialização, venda de animais, troca de dinheiro, e aí eles haviam pervertido. Os gentios não podiam estar no lugar que Deus determinava que eles estivessem para adorar o seu nome. Cristo viu isso, porque aquele lugar havia sido transformado no lugar de comércio, e ele expulsa todas aquelas pessoas. Aqui não, aqui é o lugar dos gentios. Aqui não, aqui é o lugar onde os gentios vão ficar, porque assim eu prescrevi no Antigo Testamento, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, às vezes a gente lê essa passagem e não atenda para esses detalhes, e é necessário para a gente poder ter uma compreensão mais aprofundada. Então veja que dentro dessa postura que Cristo adota, ele remete à profecia de Isaías, mostrando o propósito da sua casa, mostrando o propósito do seu culto, orarmos a ele, buscarmos a sua presença em oração. Mas não só isso, vamos adiantar mais um pouco. Atos capítulo 2, versículo 42. Aqui é um texto conhecido, eu não vou me deter muito a ele, eu vou só fazer aqui uma referência bem breve para a gente ganhar mais tempo. Atos capítulo 2, versículo 42. O que é que você vê aqui? Você vê a igreja no seu nascedouro. Você vê a igreja logo ali no início, a igreja primitiva. E é interessante que esse registro que nós temos aqui de Lucas descreve, de certa forma, como é que os cristãos se comportavam logo ali na gênese da igreja, da sua origem. Olha só, o que é que eles faziam? Olha só, coisa interessante. Dentro disso eu quero chamar a atenção para o que nós estamos estudando hoje pela manhã. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e em que mais? Nas orações. A igreja primitiva era a igreja que orava. A igreja primitiva, quando se reunia, ela se reunia para orar também. A igreja primitiva, quando se reunia para adorar, ela orava ao Senhor, ela usava o recurso das orações. Então, é um resumo do comportamento da igreja logo no seu período inicial. E um pouco mais adiante, só para a gente relembrar, 1 Timóteo capítulo 2, que foi o texto que a gente viu aqui no início da nossa aula. Abramos novamente, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. É interessante porque aqui, em 1 Timóteo, Paulo está dando instrução a um jovem pastor, Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso, alguém que era novo no ministério. E essas cartas que Paulo faz, tanto a primeira carta de Paulo a Timóteo, quanto a segunda carta de Paulo a Timóteo, são orientações de um pastor mais maduro em relação a um pastor mais inexperiente. E aqui ele começa a instruir Timóteo, ou a orientar Timóteo, acerca de como as pessoas deveriam proceder no culto público. E aqui ele vai falar de quê? Ele vai falar de oração. Olha só que coisa interessante.
Olha só que coisa maravilhosa. Veja o que ele fala, versículo 1 até o versículo 4. Antes de tudo, isso aqui dentro do culto público, onde Timóteo, como pastor, era o dirigente do trabalho. Antes de tudo, pois, exorto que se faça o quê? Que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, o que é que Paulo recomenda a Timóteo? Timóteo, quando a igreja se reunir para adorar a Deus, manda a igreja orar. Orar de todas as formas. Ações de graças, intercessões, súplicas, orações. Em favor de quê? De todos os homens. Mas quem são esses todos os homens? Ele vai detalhar aqui no versículo 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Então, quando os irmãos se reunirem, Timóteo, vocês orem. Orem em favor das autoridades constituídas. Orem em favor das autoridades humanas. Para quê? Para que elas possam conduzir bem os seus respectivos trabalhos. E na medida em que as autoridades humanas, elas conduzem os seus trabalhos de maneira correta, nós vamos receber o resultado imediato nas nossas vidas. Através de quê? Uma vida tranquila e mansa. É interessante porque essa exortação que Paulo faz aqui a Timóteo, quem é que exercia o poder no seu sentido absoluto? Os imperadores romanos. E na sua maioria, os imperadores romanos, eles eram pessoas cruéis. Inclusive, eram pessoas que perseguiam a igreja. E é interessante porque nessa instrução que Paulo faz a Timóteo, ele não diz: Timóteo, junta os irmãos, quando estiverem adorando a Deus, e joguem praga nas autoridades, porque eles estão aí perseguindo vocês. Não. Interceda por eles. E olha que os imperadores não eram flores que se cheirassem, muito pelo contrário. Você vai ver a história de Nero e dos grandes imperadores romanos, como eles foram cruéis com a igreja, mas em todos os momentos, quer seja lá em Romanos 13, quer seja lá em 1 Pedro capítulo 2, existe essa obrigação da nossa parte como igreja de Deus de fazermos o quê? Intercedermos e nos sujeitarmos às autoridades constituídas. É difícil? É, sobretudo quando são autoridades ímpias, mas a recomendação bíblica é essa. E aqui no culto público existe essa recomendação. Que recomendação? Orem, intercedam. Orem, intercedam pelas autoridades constituídas para que vocês possam viver vida tranquila e mansa. E Paulo completa: isto é bom e aceitável diante de Deus. Deus gosta disso. Por mais que muitas vezes as autoridades não se sujeitem a ele, por mais que as autoridades muitas vezes prejudiquem até mesmo a igreja, mas existe um princípio de autoridade e submissão que a gente não pode fugir e que está diretamente relacionado ao ensinamento da palavra do Senhor. Então, veja, orações públicas, aqui especificamente falando as autoridades constituídas. Aí ele fecha aqui no versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esses todos os homens que ele falou no versículo 1 diz respeito a todas as autoridades constituídas. Então, a oração dentro do ambiente público, a oração dentro do ambiente da adoração. Por isso, meus irmãos, meus amigos, quando nós fazemos uso da oração na adoração, nós estamos cumprindo aquilo que Deus exige de nós. Quando nós oramos a Deus no culto público, quando nós oramos a Deus na adoração pública, nós estamos cumprindo aquilo que Deus ele exige a cada um de nós. Na verdade, isso só pode ser possível, e isso só é possível porque Cristo abriu o nosso caminho em relação a Deus, e hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor, e por isso nós temos esse privilégio, que privilégio, de orarmos e orarmos a Ele. Olha só o privilégio, abram aí bem rápido, Hebreus capítulo 10, depois, se vocês quiserem, vocês pegam o material que tem outros textos. Olha só o privilégio que nós temos, por isso a gente deve orar no culto. Olha o privilégio que nós temos, por isso nós precisamos interceder pelas autoridades no culto público. Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o versículo de número 21. Hebreus 10, versículos 19 até o versículo de número 21. Olhem só o que diz aqui a palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar, Hebreus 10, 19 a 21. Vou pegar do início novamente, viu? Hebreus 10, 19 a 21.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Qual é o nosso sacerdote? Cristo. E por causa disso, o que é que a gente deve fazer? Orar, entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Aqui a figura do autor sagrado é que existia aquela subdivisão dentro do templo, dentro do tabernáculo, que era o quê? Existia o santo lugar e existia o Santo dos Santos. E havia um véu que separava uma parte da outra. E no Santo dos Santos havia o quê? O propiciatório, havia a Arca da Aliança. Era o santo lugar onde o sumo sacerdote comparecia apenas uma vez por ano. E a Bíblia diz que quando Cristo morreu, lá nos Evangelhos, que o véu desse santuário rasgou-se de alto a baixo. Porque ele indica o que agora? Que nós temos esse livre acesso. Se antes somente o sumo sacerdote tinha esse privilégio, se antes somente o sacerdote uma vez por ano podia ter esse privilégio, hoje todos nós temos. Por isso que a gente chama de sacerdócio universal dos crentes. E por isso nós devemos orar. É uma consequência imediata desse fato. E por isso nós devemos fazer isso não só individualmente, mas coletivamente. Por isso Paulo instrui a Timóteo, para que no culto público se orasse a Deus, no caso específico, se intercedendo pelas autoridades constituídas. Então, quando nós oramos no culto público, meus irmãos, é baseado pelo menos nesses textos. Eu podia mostrar outros, mas esses já são suficientes. Então não é uma coisa assim aleatória, a gente faz porque acha bonito. Não é uma coisa assim que a gente faz porque acha que deve ser feito pela nossa própria razão. Não, mas é subsidiada pela palavra, é lastrada pela palavra, e por isso nós assim nos comportamos. Então, no primeiro momento, o que é que nós queríamos fazer? No primeiro momento, o que é que nós queríamos ver? Justamente isso, a fundamentação da oração na adoração pública. A fundamentação da oração na adoração pública. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria que nós trabalhássemos agora bem rápido mesmo, as formas, preste atenção, as formas de oração na adoração pública. As formas de oração na adoração pública. Irmãos, amigos, há pelo menos dois padrões que a gente pode utilizar e que a gente deve utilizar, na verdade, quando nós estivermos orando a Deus, no culto público, no culto solene. Duas formas, duas maneiras. A primeira delas, aquilo que nós chamamos de orações extemporâneas. Orações extemporâneas. O que é isso? Palavra tão difícil, às vezes até difícil de pronunciar, eu particularmente que o diga. São aquelas orações feitas espontaneamente pelo orador, que pode ser o próprio dirigente ou pode ser alguém que o dirigente indique. Então isso é o que nós chamamos de orações extemporâneas. Orações extemporâneas. Se você ligar, fazer uma ligação básica, é o tipo de oração que a gente usa aqui, né? São orações que são feitas pelo dirigente, às vezes o pastor, às vezes a pessoa que está responsável pelo trabalho, às vezes uma pessoa por ele indicada na congregação, e a pessoa aí, às vezes nem sabe que ia ser chamada, convocada para orar, ela chega, coloca-se diante de Deus, toma o nome do Senhor, e aí conduz a oração pela congregação. Então o que é isso? São orações extemporâneas. Às vezes a gente faz, mas não sabe o que está fazendo. Então isso é o que nós chamamos de orações extemporâneas. Se você agora escutar essa palavra, você vai saber o que se refere. Mas não só isso. Existe um segundo tipo de oração, que nós chamamos de orações litúrgicas ou orações escritas. Orações litúrgicas ou orações escritas. São orações previamente preparadas, que podem ser elaboradas para um culto específico ou fazer parte já de um livro de oração. Então, isso pode acontecer. Era muito comum, meus irmãos, era muito comum, minhas irmãs, essas orações, que a gente chama de orações litúrgicas, que a gente chama de orações escritas, na tradição reformada. As igrejas reformadas, as igrejas puritanas, aquelas que procuram conservar essa história, até hoje elas têm esse hábito, escrever as orações. É errado? Não, é uma forma, entendeu? Não, é uma maneira de você se dirigir a Deus. Você pode se dirigir através daquilo que você vai falando, daquilo que você está sentindo, e também através de orações escritas. Hoje, há muitas igrejas que estão retomando essa prática. Há muitas igrejas. Eu estava vendo um depoimento
talvez vocês conheçam, né? Um pregador conhecido, Jonas Madureira. Na igreja dele as orações são feitas de maneira escrita. Então as pessoas previamente preparam a oração, escrevem a oração, ou o dirigente, o dirigente já sabe que vai orar, pega e lê a oração. E ele vai ficar com o olho aberto? Qual o problema disso? Não existe nada relacionado a você tem que fechar o olho para orar. A oração é uma conversa. Pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado, entendeu? É claro, quando você fecha o olho, você se concentra. Como é uma oração escrita, automaticamente você tem que abrir para que você possa ler e fazer a oração. Então, a Bíblia, em relação a esse assunto, meus irmãos, meus amigos, ela não fecha a questão. Não, tem que ser uma oração extemporânea. Não tem que ser uma oração escrita. Pelo menos pelo que eu li, e eu li alguma coisa, eu não encontrei nada na Bíblia que dissesse, tem que ser assim. Pode ser de uma forma, pode ser de outra, pode ser as duas juntas. A Bíblia não fecha questão nesse sentido. Estou aberto. Se alguém me provar biblicamente, deve ser assim. Mas até então, ela não fecha questão nesse sentido. É claro que quando você faz orações litúrgicas, orações escritas, você evita mais erros. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que muitas vezes a gente erra é quando ora. E se você quiser conhecer a teologia de uma pessoa, escuta a oração dela. Você vai saber tudo o que ela crê quando ela ora, entendeu? Quais são os pensamentos dela em relação a Deus, quais são os pensamentos dela em relação à oração. Então, a oração ela é esse indicativo. A oração de alguém revela o conhecimento doutrinário que aquela pessoa tem, quer seja para bom, quer seja para ruim, quer seja para positivo, quer seja para negativo. Então, as orações escritas, elas permitem isso, que você erre menos, que você fale menos. Agora, por outro lado, isso pode gerar um mero formalismo, que é um problema. Então você anda sempre na corda bamba dessas duas coisas, entendeu? Por isso que eu não fecho questão nesse ponto. Se você utilizar uma, que utilize, se utilizar outra, que utilize. Agora não perca a essência. Que essência? A sinceridade do seu coração. E aí tanto faz, se ela for escrita, tanto faz, se ela for extemporânea, o que vale é a sinceridade, o seu zelo por Deus, o seu zelo pelo Senhor. Agora, que tem essas duas formas, tem, e a gente não pode ocultar, tem que ensinar. Ok? Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? Nós vimos a fundamentação da oração na adoração pública. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? As formas de oração na adoração pública. Orações extemporâneas, orações litúrgicas ou escritas. Em terceiro lugar, algumas características das orações na adoração pública. Algumas características da oração na adoração pública. Eu queria chamar a atenção a pelo menos duas características. Eu queria chamar a atenção a pelo menos dois aspectos que devem pautar as nossas orações quando nós estivermos orando, sobretudo quando nós estivermos orando na adoração a Deus. A primeira delas, as nossas orações, obrigatoriamente, elas devem ser compreensíveis. As nossas orações, elas devem obrigatoriamente ser compreensíveis. Abram, por favor, aí. 1 Coríntios, capítulo 14. Esse capítulo 14, na verdade o capítulo 14 de Corinto, basicamente o capítulo 14, você tem aqui uma instrução de Paulo sobre como era mais ou menos o culto na igreja primitiva. É claro que dentro do ambiente dos dons espirituais que a gente tem que fazer essa diferenciação, mas você aprende muita coisa acerca disso. Veja o que ele fala aqui no versículo 15. 1 Coríntios 14, 15. Olha, ele diz, Paulo: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que é que Paulo quer dizer aqui? O que é que ele quer nos ensinar? Que as nossas orações, elas devem ser compreensivas. Elas não podem ser algo que você não possa compreender. É por isso que não existe essa questão de orar falando em línguas. Que conversa é essa? Como é que a gente vai dar o amém se você não está entendendo o que a pessoa está orando? Como é que a gente vai dar o assim seja se você não sabe o que a pessoa está orando porque está falando em outra língua, numa língua estática?
Não pode, não pode. Mas não só isso. Às vezes tem irmãos, e esse é um cuidado que a gente deve ter, né? Inclusive na prática, né? Via de regra, como a gente usa essa forma extemporânea de oração, a gente pede para um irmão orar, principalmente no nosso caso, né? Que temos um templo um tanto quanto espaçoso, e às vezes você sabe que tem pessoas que oram baixo. E a pessoa fica orando lá, e você não sabe o que ela está orando. Eu, particularmente, não dou amém. Eu preciso escutar. Eu preciso entender o que ela está falando. Como é que eu vou dar o assim seja? Se ela estiver falando uma blasfêmia, eu vou dizer assim seja? Não. Então, cuidado. Você vai, pede um irmão que ore, dê o microfone, principalmente aqueles que oram baixo, para que todos possam escutar, para que todos possam compreender o que a pessoa está falando, e aí você fazer a confirmação através do assim seja. Então, a oração ela tem que ser compreensível. Você não pode orar em outra língua, você não pode orar de forma que as pessoas não entendam o que está se orando, porque fica difícil, porque quando você dá o amém, você está confirmando, seja algo bom, seja algo ruim. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E aquilo que eu disse, eu particularmente, se eu não entender a oração, eu não dou amém. Eu não vou dar dando avalizando coisa que eu não sei, que eu não estou entendendo. Então, ore mais alto, bota o microfone, faça qualquer coisa. Mas eu tenho que compreender a sua oração. Em segundo lugar, as orações elas são conduzidas. O que é isso, meus irmãos? Quando você ora na adoração pública, basicamente é você que vai orando. E os demais irmãos, de maneira silenciosa, atenta, vão confirmando através do amém em cada afirmação que você fizer. Porque tem uma igreja com uma bagunça arretada. Um ora para aqui, outro ora para acolá, um grita para aqui, outro grita para acolá. Não. Está tudo errado. Está tudo errado. As orações têm que ser unânimes. Com todo respeito, mas está na minha gênese. Não dá para ser pentecostal, não. Porque eu não me concentro. Não dá, entendeu? Se você tiver dois sons aqui no meu ouvido, eu perco completamente o raciocínio. Então, o negócio tem que ser ordeiro, porque é assim que a palavra de Deus diz. Se fulano está sendo chamado para orar, ele está na responsabilidade da oração. Você vai confirmando com seus amém, entendeu? E deve ser feito isso, porque você está concordando com o irmão. Mas um ora aqui, outro ora acolá, aí vira uma bagunça arretada, fica difícil. E aí quando você ora para a Bíblia, você vê que tem base nisso. Olhem só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16. Aqui você encontra a questão da compreensibilidade da oração e da oração ser conduzida. As duas coisas, as duas características. Diz o seguinte: e se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém, depois da atuação de graça, visto que não entende o que dizes? A questão da compreensão e de alguém estar orando, conduzindo a oração, e depois você vai confirmando. Um pouco antes, Atos capítulo 4. Os irmãos às vezes pensam que eu sou chato, mas eu não sou chato, meus irmãos. É porque as coisas têm que ser feitas com ordem e decência, entendeu? E não dá esse negócio para mim de fazer de todo jeito. Não dá. Com as coisas de Deus, aí que não dá mesmo. E eu sou criterioso, chato às vezes, mas tem que ser, para evitar de estar errando. Atos capítulo 4, versículo 24. Aqui é a igreja em oração. Olha só o que ele vê, o que ele fala. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aí tem a oração, né? Porque a igreja, os apóstolos estavam sendo perseguidos. Aí, o que é que você vê aqui? Eles oraram de maneira unânime, levantaram a voz e clamaram. Aí você vê, e eles fizeram um coro nessa oração? Não tem condições, porque um estava orando e os outros estavam confirmando, de maneira unânime, confirmando essa oração que está sendo feita aqui, a qual está sendo descrita na palavra. Então, veja que a oração ela tem que ser sempre conduzida. Na sua oração particular, não. Você ora lá do jeito que você quer. Só não pode falar em língua, porque não pode mesmo, entendeu? Mas na oração pública, não. É um que ora e os outros vão sendo conduzidos e, consequentemente, vão confirmando as orações. Para que assim você possa confirmar, dar o seu amém, o seu assim seja, e aquela oração ela ser, de fato, respondida pelo Senhor. É por isso, meus irmãos, com base nessas duas características, que a oração, ela é um exercício, ela é um trabalho que você realiza no culto. E aí você precisa estar o quê? Comportando-se com reverência,
comportando-se com atenção, comportando-se com discernimento. Porque às vezes o irmão está orando ali, tem irmão que é assim, né? Às vezes não dorme direito no domingo à tarde, dá um cochilo, só acorda na hora do amém, entendeu? Não, você está trabalhando no culto, esteja atento, entendeu? Esteja atento. Eu sei que tem uns irmãozinhos também que ora, pega aquela oração que ele tem privada e quer transferir para o culto. Não, gente, é aquela oração, 10 minutos de oração, também não pode, quer orar muito, ora em casa, entendeu? Na igreja não, você tem que ser específico, você tem que ser sintético, porque senão você prejudica a oração e gera impaciência nos demais irmãos. Então, por isso o cuidado em orações públicas, que a gente sabe, todos nós sabemos orar, mas existem algumas recomendações, alguns detalhamentos que às vezes nem todos estão preparados para isso. Então, o ideal é que a gente possa estar se preparando com a nossa maturidade e assim sucessivamente. Então, na oração, Deus exige de nós o quê? Reverência, o quê? Atenção, o quê? Discernimento, porque essas coisas elas são fundamentais, essenciais em relação à oração, ok? Então, em primeiro lugar, eu não quero estourar o tempo, a gente já viu a fundamentação bíblica para a oração na adoração pública, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vimos formas de oração na adoração pública, extemporâneas ou litúrgicas, e nós acabamos de ver as características que devem estar presentes nas orações públicas que nós fazemos. Elas devem ser compreensivas, elas devem ser conduzidas. Mas aí fica a pergunta, mas e o conteúdo das orações? O que é que deve existir? Quais são as orações? O que é que deve se fazer presente nas nossas orações quando nós estivermos adorando a Deus? Eu não peguei aqui uma lista porque também não dá tempo, mas eu separei alguns elementos que devem compor ou que devem fazer parte dessas orações na nossa adoração pública, na nossa adoração como povo de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos orar adorando ao Senhor. Nós devemos orar adorando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo o seu amor, reconhecendo as suas perfeições, reconhecendo os seus atributos. Quando você faz isso, você está adorando a Deus. E a sua oração, ela precisa ser uma oração também de adoração. Veja o exemplo de Salomão. Abram aí, 2 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, capítulo 6. Faça esse teste com você. Dizem que crente é igual filho de cego, só sabe pedir, pedir, pedir. Procure fazer uma oração só de adoração. Não peça nada. Não peça nada. Você tem uma dificuldade enorme. Às vezes a oração não dá 1 minuto, porque não tem mais o que conteúdo, entendeu? Porque você é acostumado a pedir, pedir, pedir. Aí na hora de reconhecer quem Deus é, aí falta conteúdo, falta gasolina. Aí complica. Então, a gente precisa ser acostumado a fazer esse tipo de oração. Abram aí, 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 12 em diante. Essas coisas são engraçadas, né, meus irmãos? Que a gente vive fazendo, não sabe por que faz, né? E pensa um negócio que é complicado para encontrar material, você às vezes não encontra. E eu fico pensando, meu Deus, como é que acontece isso? A gente adora e às vezes não sabe nem por que está fazendo. É complicado. Vamos lá, versículo 12, diz o seguinte: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se, opa, que coisa interessante, na presença, ou melhor dizendo, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. O que é que você tem aqui? Uma adoração. Salomão, nesse primeiro momento, ele não pede. Salomão, nesse primeiro momento, ele reconhece quem Deus é, o que Deus faz. É adoração. Veja que ele está orando aqui, representando toda a congregação, de joelhos, com as mãos levantadas, representando ali toda a congregação. É um exemplo de uma oração na adoração pública, aqui no caso, na inauguração do templo do Senhor. Então veja que
ele se detém nesse primeiro momento da oração para fazer o quê? Para adorar a Deus. Para quê? Para adorar ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que no primeiro momento, depois a gente vai falar sobre isso, né? Quando a gente for trabalhar sobre liturgia, eu vou mostrar como todas essas coisas se encaixam na oração. Na verdade, eu vou explicar, porque a gente já faz isso todo domingo, entendeu? Eu vou explicar como tudo isso se encaixa na adoração. Nada é feito aleatoriamente. Tudo é feito dentro de uma ordem, dentro de uma lógica, ok? Então, você pode observar que no primeiro momento, as nossas orações são para quê dentro do culto? Adorando a Deus, pedindo a sua bênção para o trabalho que se inicia. Tem que ser assim, porque você está iniciando o trabalho, você está se colocando na presença de Deus. Então a primeira coisa, o que é que você deve fazer? Você deve adorar a Deus. Deve adorar a Deus. Foi o que Salomão aqui fez, ok? Mas não só a oração de adoração, existe também a oração de confissão. Quando você, representando a congregação, confessa seus pecados, não seus pecados pessoais, mas pecados que muitas vezes devem estar presentes ou podem estar presentes na congregação. Que mais uma vez eu enfatizo essa realidade. Tem gente que quer trazer as suas orações particulares para a igreja. Não, as orações particulares são suas, as orações familiares são suas. Oração de igreja é diferente. Oração de igreja é diferente, porque aqui não é só você, não é só a sua família, mas é toda a congregação. Então tem tipos de oração que a gente não faz no culto público. Eu às vezes até vejo algumas coisas aqui, como a gente está instruindo, eu fico calado. Mas tem coisa que não é para fazer no culto público, entendeu? Então, nesse caso, a oração de confissão, por quê? Quando você vê pecados relacionados à congregação, de falta de disposição evangelística, de ausência aos trabalhos da igreja, então são pecados que você observa que fazem parte da realidade, não de uma pessoa só, não de uma família só, mas de toda a congregação no seu sentido geral. Aí você ora especificamente nesse sentido, confessando esse pecado, representando assim a congregação. Os irmãos percebem a diferença? Percebem a diferença do que é uma oração particular, familiar e de uma pública? Então, os interesses da igreja é que estão aqui em volta, não o seu próprio, não da sua família. Então, você deve fazer isso, oração de confissão. Davi fala um pouco disso, lá no Salmo 32. Muito embora seja no contexto particular, mas serve para mostrar esse princípio. Que princípio? Que a gente não é perfeito, muitas vezes a gente erra como igreja, e no culto público a gente tem que chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Na verdade, o ideal é que a gente faça isso logo no primeiro momento. Quando você adora a Deus, já peça perdão pelo seu pecado, porque com certeza quando você chegou na igreja, você pecou um bocado. Então, para que você possa se apresentar dignamente na presença do Senhor, coloque-se diante de Deus e confesse as suas transgressões. Às vezes não acontece isso, né? Quem aqui não se aborrece antes de chegar ao trabalho? Às vezes é com aquele parente que demora a se ajeitar, às vezes é com alguma coisa que acontece, você às vezes já vem esbaforido, entendeu? Isso acontece com todos nós, faz parte do cotidiano. Então a gente tem que ter esse momento assim de confessar o nosso pecado, para que assim a gente possa estar pronto para a adoração. Davi fala no versículo 3 até o versículo 5, mas especialmente falando no versículo 5, confessei-te o meu pecado, 32:5, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Façamos isso. Pecado da congregação é um tipo de oração, é uma oração que deve ser feita. Mas não só isso, oração por iluminação, que é aquela oração que você pede a Deus para que Deus assista, sobretudo o pregador, para que ele fale ao coração do pregador, para que Deus nos assista a nós que iremos escutar a palavra, para que Ele abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Toda a congregação. Então, o que é que a gente chama? Oração por iluminação, iluminação divina, iluminação espiritual. Vejam aí, Efésios capítulo 1. Eu estou adiantando aqui por causa da hora, mas os irmãos vão compreendendo o que a gente está tratando. Efésios capítulo 1. Versículos 17 e 18. Foi aquilo que a gente falou na semana passada, meus irmãos. A gente tem que se preparar para o culto. E dentre várias formas, clamando, orando. Sobretudo por nós que iremos participar, ouvir a palavra, pela pessoa que vai apresentar a palavra. E no culto público a gente dá um reforço mais ainda nesse aspecto. Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Olha só o que Paulo ora aqui, ó. Efésios 1, 17 e 18.
Olha só o que Paulo ora: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, veja, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ao que tudo indica, a carta de Efésios era o que a gente chama de epístola circular. O que é isso? Era uma epístola que circulava pelas igrejas e que era lida em todas as igrejas. Então, quando ela era lida, automaticamente eram lidas as orações que Paulo fazia nessa epístola. E Paulo faz pelo menos 2 ou 3. E aqui a sua oração específica é para quê? Para que as pessoas pudessem ter discernimento e iluminação espiritual. Já era um tipo de oração. A própria leitura da carta já era para isso, entendeu? Indicando esse tipo de oração que a gente deve fazer quando nós estivermos cultuando a Deus, por iluminação, sabedoria, entendimento espiritual. E por fim, a gente deve orar também orações de intercessão, quando você pede em favor dos outros. No caso, a gente até viu o exemplo lá das autoridades constituídas, do próprio povo de Deus. Então a gente tem que fazer isso pela igreja perseguida no mundo, pelos irmãos que estão fora, padecendo por causa do evangelho, orações de intercessão pela igreja em si perseguida. Abram aí, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Meus irmãos, o tempo faltaria para a gente aprofundar esse tema aqui em relação à oração no culto público. Eu estou dando só o resumo do resumo do resumo, só para a gente poder ter a noção. Eu vou ler só 2 versos, o 5 e o 12. Pedro está preso por causa da pregação da palavra. O que é que a igreja faz? Intercede por Pedro. Olha só que coisa maravilhosa. Veja, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Olha que coisa maravilhosa. Veja o versículo, a parte B do versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja. Em favor de quem? A favor dele, a favor de Pedro. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando e intercedendo por Pedro. A igreja estava intercedendo pela sua liderança. A igreja estava clamando pelo seu apóstolo, pelo seu presbítero, pelo seu pastor, diante daquela perseguição, porque isso nós devemos fazer quando também? No culto público, intercedermos, usarmos o culto público também para as nossas intercessões. Aqui no sentido geral, que às vezes a gente quer interceder pelo cachorro da vizinha no culto público, não dá, não é momento para isso. Faça isso em casa, faça isso na reunião de oração. Aqui não, aqui são interesses gerais. Versículo 12, veja: considerando ele a sua situação, depois que ele estava solto, de maneira miraculosa, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Veja, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Está vendo aí, meus irmãos? Deus respondeu a oração, libertou Pedro, entendeu? Respondeu a oração da igreja. Então, orações de intercessão. Então, são aqui alguns conteúdos, que devem estar presentes, algumas orações que devem estar presentes quando nós estivermos adorando a Deus corporativamente. Adoração, confissão, iluminação, intercessão, consagração e outras formas de orar. Vou parar por aqui por causa do tempo, ok? Fechando a nossa aula, meus irmãos, na manhã de hoje, a adoração, ela segue um padrão em todas as suas formas em que é realizada. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem a sua adoração particular, você tem a sua adoração familiar, você tem a sua adoração corporativa. Pelo menos eu suponho que você faça isso, que você tenha as suas devocionais, que você faça os seus cultos familiares, porque não é a mesma coisa. Seu culto pessoal, o seu culto pessoal de família é outra coisa, e na igreja é outra coisa. Porque tem gente que quer vir à igreja uma vez por semana e ficar dispensado o resto da semana, só semana que vem. Não, peraí. Então você tem as suas devocionais particulares, depois você tem um momento com a sua família e depois você tem um momento com a igreja. Ah, pastor, mas isso dá trabalho. Eu vou fazer o quê? É assim, entendeu? Mas não dá tempo. Por isso que na igreja não deve ter muita atividade.
que tem igreja que enche os crentes de atividade, e os crentes não fazem o culto familiar, não fazem as devocionais, querem viver dentro da igreja. Não. O cristianismo é mais do que estar dentro da igreja. E vira um ativismo, com falta de espiritualidade. Não é assim. A igreja é o ápice, entendeu? Mas há muitas outras coisas que você deve fazer ao longo da semana, que são essenciais. Então, o que é que acontece? Existe um padrão, e nesse padrão você vê o quê? A oração. Por quê? Quando você está na sua devocional, você ora. Pelo menos deve ser assim, né? Quando você está adorando a Deus em família, você deve orar também. Quando você está como igreja de Deus adorando, você também deve orar. Então, um padrão que segue as várias formas de adoração: particular, familiar e também congregacional, no sentido de igreja, né? De corporação. E esse é o privilégio que Deus nos dá, de estarmos orando a Ele, de estarmos buscando a Sua presença, quando nos reunimos para adorar ao Seu nome, ao Seu santo e excelso nome. E esse é um privilégio, porque não obstante o nosso Deus ser um Deus grandioso, não obstante o nosso Deus ser um Deus perfeito, Ele requer isso de nós, que nos apresentemos diante dEle e que possamos fazer as nossas orações a Ele, em nome de toda a Sua congregação. Então, esse é um privilégio que os cultos transmitidos pela internet não dão. Você pode até na internet acompanhar, mas não é a mesma coisa de estar aqui presente. Não é a mesma coisa. E por mais que a gente tenha o benefício da tecnologia, nada vai substituir a presença, a igreja reunida como corpo, um irmão orando e toda a igreja ali acompanhando. Não, isso só pode ser realizado no seu sentido real, no seu sentido genuíno, quando gente está perto de gente, quando nós estamos perto uns dos outros. Então, é o grande privilégio que nós temos da parte de Deus. E aqui 2 lições rapidinhas para fechar. A primeira delas, diante disso, não percamos, meus irmãos, não percamos, minhas irmãs, o privilégio de tomar parte na oração pública. Se você for uma pessoa escolhida pelo dirigente para orar, louvado seja Deus por causa disso. Se não for, acompanhe o irmão, faça parte com ele na oração, clame a Deus com ele, entendeu? Se integra a ele, porque fazendo isso, você vai estar orando também juntamente com ele. Então é um grande privilégio que nós temos, e nos nossos cultos públicos nós temos todos os domingos esse grande benefício da parte de Deus, da parte do Senhor, para nós que somos salvos. Para aquelas pessoas que não são, qual é a aplicação final? Experimente, meu amigo, experimente, minha amiga, a salvação. E uma vez que você experimentar a salvação, você possa ter acesso às orações públicas, fazer parte conosco, estar orando conosco, para que assim você experimente a presença de Cristo, da comunhão com Cristo na sua vida. A salvação, dentre várias coisas, é um grande privilégio por causa de todos esses benefícios que a salvação nos propicia. Dentre eles, inclusive, de nós fazermos parte do povo de Deus e, juntamente com o seu povo, orarmos ao Senhor, sermos atendidos nas nossas orações, clamarmos a Ele, estarmos, enfim, pedindo pela sua graça nas nossas vidas. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações e que a gente possa observar todos esses ensinamentos relacionados à oração na adoração pública. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.